ações do nosso modelo, do nosso guia, do modelo da humanidade, nosso amado Mestre Jesus, governador planetário que reencarnou conosco há mais de 2000 anos para exemplificar o caminho da construção do reino divino em nossos corações. Lembrando sempre o nosso Mestre, né? Suas doces palavras, os seus ensinamentos, quando ele, na sua humildade imensa, como criatura divina, falou-nos que ninguém chegaria ao Pai, ninguém estaria interligado, em definitivo, com as vibrações do Pai, se não fosse através do caminho do ensinamento do seu coração generoso, onde ele nos disse: ninguém chegará ao Pai se não for através de mim. E há mais de 2000 anos nós estamos nessa luta imensa para que possamos caminhar, pensar, agir, fazer de acordo com os exemplos e os ensinamentos de Jesus, que tem a aplicação divina da lei da caridade nas suas ações, e nós aqui estamos mais uma vez para esse aprendizado. A cada dia temos compreendido mais e sentido mais em nossa intimidade essa criatura divina que todos nós somos. A cada dia somos mais conscientes da escola planetária que fazemos parte, ainda nós, espíritos, muito mais próximos do reino do animal irracional do que da angelitude, no reino da humanidade, onde estamos aprimorando os nossos sentimentos. A nossa escola é de trabalho, de provas e de regeneração. E se nós buscarmos na nossa intimidade, como foi a vida aqui do nosso exemplo, do nosso modelo? Jesus, aqui reencarnou conosco, em que tipo de berço? Qual foi a sua caminhada, os seus testemunhos de amor? Então, a cada dia clarei mais as nossas consciências e percebemos a cada dia mais a grandiosa oportunidade que todos nós nos encontramos. A grandiosa oportunidade de estarmos em contato com essa doutrina de amor e de paz e de luz, o Consolador prometido por Jesus, a nossa doutrina espírita, que veio em definitivo tirar o véu dos nossos olhos e conscientizar-nos da criatura divina que somos e do propósito divino para todos nós. Mas quando tomamos mais consciência e lucidez do que carregamos na intimidade, requer de nós um trabalho árduo de renovação e de mudança. De renovação e de mudança da forma de pensar, agir, fazer. Renovação na intimidade dos nossos corações, do sentimento, dos impulsos, das vontades, dos desejos, que insistem em estar em nossos pensamentos, em nossas vontades. E que a cada dia somos mais conscientes. E são exatamente essas energias, esses impulsos, essas vontades, que necessitam ser educadas, que ainda nós carregamos ainda com grande expressão, o egoísmo, a vaidade, o orgulho, e que tem dificultado tanto a nossa caminhada. Por isso é que nós estamos juntos nessa manhã de hoje, interligado pelos fios dos nossos pensamentos e pelas vibrações amorosas dos nossos corações, com o propósito de juntos rogar a Jesus que continue a nos ajudar, que continue a nos inspirar, para que possamos ter força, determinação, boa vontade, da mudança íntima das vibrações que carregamos e já sabemos que não necessitamos e que não precisamos carregar mais. Porque, enfim, nós queremos fazer diferente agora.
Ó Jesus, mais uma vez, estamos a rogar-lhe a sua assistência, a sua ajuda, o seu amparo, para fazer em definitivo, Jesus, cessar em nós o julgamento, a crítica, a intolerância, a incompreensão. Ó Jesus, lhe pedimos que o seu amor possa governar os nossos atos, para que a cada dia possamos ser mais compreensivos, mais tolerantes, mais amorosos, mais bondosos, mais carinhosos, mais pacientes. Enfim, Jesus, ajuda-nos para que possamos ser instrumentos do seu amor, ajudar a mudar a nossa intimidade e a levar a quem quer que seja que aproximar de nós, nem que for por um instante apenas, os seus estímulos de amor, de concórdia e de paz. Que assim seja, ó amado Mestre. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, Pai, aqui na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia, dai-nos o de hoje, Senhor. Perdoa, Pai, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentações, e livra-nos, Senhor, da prática de todo mal. Que assim seja, ó Senhor Jesus. Bem, meus amados, como sempre, né, as nossas recomendações do diretor espiritual do nosso Hospital Abraço Fraterno, nosso ilustríssimo professor Eurípides Barçanufo, com sua equipe generosa e bondosa, que acolhe a todos os nossos corações, sem nenhum tipo de julgamento, sem nenhum tipo de crítica, porque conhecem a intimidade do Espírito Divino que somos e vê em nós esse Espírito magnânimo e bondoso, vê em todos nós, além das nossas imperfeições e fragilidades do nosso momento evolutivo agora. Essa equipe generosa e bondosa vê em todos os nossos corações, irmãos, espíritos divinos, na caminhada para a angelitude. E o nosso professor Eurípides, quando esteve reencarnado aqui conosco, lá em Sacramento, dentre tantos espíritos amorosos e bondosos, como o próprio Cristo, né, que o envolvia em suas vibrações de amor, e como envolve a todos nós, Maria de Nazaré, a qual foi mãe de Jesus aqui, recomendou que todos os estudos e todas as práticas nós iniciássemos com o estudo do Evangelho. O Evangelho da nossa doutrina espírita de amor e de paz e de luz, que é a religação, a sintonia de nós, criaturas de Deus, com o Criador de infinito amor. E o Evangelho, então, é o nosso tema das manhãs de domingo. E como às vezes eu digo, né, que nem sei se é correto, mas mais ou menos assim, que aqui é o manual do usuário da vida. Se nós conseguirmos trazer para a nossa intimidade, as nossas ações, as recomendações, os esclarecimentos desse conteúdo energético de amor, sabemos e utilizaremos a nossa vida com os propósitos divinos. E aí, quando isso realmente já estiver imantado em nossas células pré-espirituais, não seremos mais aprendizes aqui na escola de prova de expiações. Estaremos habilitados aos voos a esse universo infinito. Mas tudo é um espírito de sequência, tudo é caminho. E agora nós estamos, então, nesse caminho
de conseguir lutar com o máximo de nosso esforço para passar para a nossa intimidade, para nossas ações, as recomendações e o esclarecimento desse manual da vida, manual do usuário da vida. E hoje, então, nós teremos o nosso estudo do capítulo 14. Honrai a vosso pai e a vossa mãe. Observando aqui, né, pela orientação do Espírito de Verdade, o processo pedagógico que o Kardec foi orientado a desenvolver o Evangelho. Porque nós vimos lá no começo toda a estruturação, depois as bem-aventuranças, que foi a nova plataforma para a humanidade, e depois as recomendações. E aí começamos lá, né, com amar o próximo, amar o inimigo, como é que faz caridade. Mas essa aqui hoje, honrai a vosso pai e a vossa mãe, é bastante complexo também, profundo, porque parece-me que o Kardec, com a sua sabedoria e a orientação dos espíritos superiores, vai dando uma complexibilidade, vai nos aprofundando mais o entendimento do Espírito Divino que somos. E para que nós pudéssemos, né, conseguir compreender melhor o que vem a ser honrar a vosso pai e a vossa mãe. Então, eu gostaria, antes de começar a ler aqui, nós relembrarmos lá nosso capítulo 4. O capítulo 4 do Evangelho é: ninguém verá o reino divino se não nascer de novo. É a passagem do doutor da lei, Nicodemos, com Jesus, que Nicodemos era grandioso do sinédrio, da oportunidade, do maior poder das leis da terra, e ficando intrigado com os ensinamentos de Jesus nas praças, nos locais, ele procurou Jesus, é claro, em escondidinho, porque ele tinha muito poder e Jesus era muito humilde e simples. E pediu para Jesus que ele queria compreender essas leis divinas que Jesus falava. E aí então Jesus trouxe um paradigma, o ensinamento que vai levar nós a entendermos com maior profundidade honrar o vosso pai e a vossa mãe. Quando então Jesus disse para Nicodemos: ninguém verá o reino divino se não nascer de novo. Lembrando que Nicodemos apresentou-se para Jesus como o doutor da lei, o maior intérprete da lei do sinédrio daquela oportunidade. E Jesus então, humildemente respondeu que sim, que compreendia, mas que não bastava apenas interpretar as leis, era preciso senti-las no coração. E disse para Nicodemos: ninguém verá o reino divino se não nascer de novo. Nicodemos, sem compreender essas leis, né, que é a lei da reencarnação, disse até, ficou meio assim, áspero com Jesus e disse que Jesus não estava levando ele a sério. Porque como que ele, depois de velho, iria entrar dentro da barriga da mãe dele? Então Jesus respondeu: oh, excelentíssimo, se você não compreende nem essa lei, que é a estruturação da lei do planeta Terra de prova e de expiações, como é que você vai querer que eu explique a vós as leis divinas superiores a todo esse entendimento? Tipo assim, meu amado, se você não consegue somar nem dividir, como é que eu vou te explicar uma equação logarítmica, uma equação exponencial? E podemos, naquele momento, deixou Jesus, mas Jesus imantou os nossos corações com esse esclarecimento, que a maior aproximação divina para nós, espíritos imortais, não sei se eu posso dizer assim, a maior interferência divina nas nossas oportunidades de evolução é exatamente na elaboração do nosso projeto reencarnatório. Então, como é que nós hoje temos os nossos corpos aqui? Porque se nós entendermos que reencarnar, como diz Jesus, ninguém verá o Rei Divino se não nascer de novo, é a maior oportunidade para os nossos espíritos imortais, cumprindo as leis divinas, no caminho da luz, da angelitude que todos nós
estamos destinados. Como compreender? Honrai o vosso pai e a vossa mãe. Se nós não buscarmos na nossa intimidade de cada um agora aqui que está interligado conosco, qual foi o propósito divino? Porque, não sei se eu poderia dizer esse termos, mas nessa ciranda de quem vai vir primeiro do que nós, é determinação pelas leis divinas perfeitas de amor e de misericórdia. Então, quem veio primeiro que nós e nos concedeu a oportunidade para ver o reino divino que é nascer de novo, isso é projeto superior de amor, de bondade, de luz. E a nossa doutrina de amor e de paz e de luz veio clarear as nossas consciências, veio trazer novo entendimento para o Espírito Divino que somos. Porque agora aí conseguiremos compreender o que vem a ser honrai. Porque, meus amados, o que foi colocado até agora, nós está lá, ó, amai o vosso próximo, amai os vossos inimigos. E aqui Jesus colocou-nos algo um pouco mais complexo. Porque ele falou, honrai a vosso pai e a vossa mãe. Então, buscando a nossa intimidade lá, que nascer de novo, ter um novo corpo, é tudo o de melhor que pode ocorrer ao espírito imortal. A criatura divina a caminho da luz. Então, agora vamos dar uma lidinha aqui no Evangelho e continuarmos aí na nossa troca de ideias. Então, o que está colocado? Honrai a vosso pai e a vossa mãe. E o capítulo contém tantos itens, né, que o primeiro deles é piedade filial. Inclusive, esse próximo item é item ainda de polêmicas pelos filósofos, que dão muito mais valor às letras do que ao sentimento, né? Que é, quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Parentela corpórea e parentela espiritual. E dentro das instruções dos Espíritos, né, trazida lá por Santo Agostinho, profundo esclarecimento é a ingratidão dos filhos e os laços de família. E aí, então, Kardec, trazendo como Jesus havia prometido que não vinha aqui destruir a lei, mas cumpri-la, né? Ele pegou aqui os esclarecimentos de Marcos, Lucas e Mateus, que eles traduziram o que Jesus falou para nós naquela oportunidade. O que Jesus disse? Sabei os mandamentos. Não cometereis adultério, não matareis, não roubareis, não prestai falso testemunho, não fareis agravo a ninguém. Honrai a vosso pai e a vossa mãe. E depois, ainda em Decálogo e Êxodo, né? Está lá, honrai a vosso pai e a vossa mãe, a fim de que viver de longo tempo na terra, que o Senhor vosso Deus vos dará. É claro que aqui, quando esse muito tempo na terra, naquela oportunidade, nós não tínhamos o entendimento do espírito imortal que somos. Então, a maneira de tocar os nossos corações foi o quê? Foi dizer que o tempo na Terra não quer dizer aqui apenas a mente é encarnado, mas é o tempo da vida celestial, que em campos vibratórios superiores nós poderemos alcançar. Então, vamos lá. Vamos ler um pouquinho aqui do Piedade Filial. Porque para nós entendermos o que vem a ser honrai. O mandamento honrai a vosso pai e a vossa mãe é um colorário da lei geral da caridade e do amor ao próximo. Visto que não pode amar ao seu próximo aquele que não ama seu pai e nem a sua mãe. Mas o termo honrai encerra um dever a mais para com eles. O da piedade filial. Quis Deus mostrar, por essa forma, que ao amor se devem juntar o respeito, as atenções, a obediência e a condescendência, o que envolve a obrigação de cumprir-se com eles, de modo ainda mais rigoroso, tudo que a caridade ordena relativamente ao próximo e em geral.
Esse dever se estende naturalmente às pessoas que fazem as vezes de pai e mãe, aos quais tanto amor, tanto maior mérito tem, quanto menos obrigatório é para eles o devotamento. E Deus pune com rigor toda violação desse mandamento. Honrai a vosso pai e a sua mãe. Não consiste apenas em respeitá-los, é também assisti-los na necessidade. É proporcionar-lhes repouso na velhice, é cercá-los de cuidado, como eles fizerem conosco na infância. Bem, meus amados, claro que é tão profundo e nós poderíamos ficar lendo aqui o mês todinho. Mas vamos fazer alguns comentários até agora, então. O que foi colocado para nós aqui? Que além de amar o pai e a mãe, nós temos a obrigação de honrá-los com obediência, com cuidado, com carinho, com afeto, com amor. E se não fosse essa nossa doutrina espírita, o Consolador prometido por Jesus esclarecer-nos, porque, meus amados, dentre as minhas mínimas experiências em atendimentos lá no nosso Hospital Escola Abraço Fraterno, ao qual nós denominamos de atendimento fraterno, grande maioria dos espíritos nos procuram com um desconforto íntimo, uma dificuldade imensurável, por não conseguir lidar com o que sente em relação ao pai, em relação à mãe, em relação aos parentes consanguíneos. Porque talvez não clareou nas consciências que nessas leis divinas que regem esse universo infinito, que é a lei divina de amor e bondade, não existe reencarnações por acaso, tudo elaborado num plano divino de necessidade, de bondade e de misericórdia. E que dentre muitas e muitas e muitas e muitas vezes, espíritos com extremada dificuldade de afeto e amor, o único recurso divino de regeneração desses sentimentos é colocá-los nessa consanguinidade. Por quê? Porque esse é o processo divino de oportunidades. Porque a nossa estrutura evolutiva como criatura de Deus, nesse estado evolutivo, a necessidade de um corpo fisiológico para a manifestação dos nossos espíritos, é tudo que nós precisamos. E aí, às vezes, esses espíritos nos procuram, ou também, como tive oportunidades, junto com amigos que, por mais de 10 anos, né, a gente foi na penitenciária feminina aqui de Ribeirão Preto, e uma grande maioria, não sei a porcentagem, mas mais de 80%, tinha uma dificuldade imensurável na tratativa com o pai e com a mãe. E nos atendimentos do abraço fraterno, os atendimentos fraternos, as pessoas traziam, os espíritos traziam sentimentos desconfortáveis em relação à ligação com o pai e com a mãe. E muitas vezes, sem mais recursos para ajudar e para esclarecê-los, eles me abordavam da seguinte forma: quando eu falava que deveria honrar e ter paciência, compreensão, as pessoas diziam: mas você não está entendendo. Você não sabe da particularidade da minha vida. Meu pai é um alcoólatra, um vagabundo e judiava da minha mãe. Você não está entendendo, a minha mãe me abandonou no orfanato. Você não está entendendo a minha vida. E sempre os espíritos superiores, bondosos, ligados àqueles corações que iam me ajudar no esclarecimento, envolvia esses irmãos porque eles não estavam compreendendo. E às vezes eu tinha dificuldade em expressar o que esses espíritos bons tentavam me passar intuitivamente, que era dizer a eles: oh, meu irmão, oh, minha irmã, como é que você acha então que você está aqui agora? É porque essa ciranda, essa oportunidade de vocês ter filho desses espíritos
É preciso de você compreender que só por esses espíritos terem encontrado e ter se amado, nem que seja por 5 segundos, onde te concedeu a oportunidade do maior recurso divino para o seu caminho de evolução, que é o corpo físico. Esse instrumento mais valioso que nós podemos ter no nosso nível de evolução. Aí, porque como é que você está aqui? Você caiu, você veio numa nave e caiu aqui? Ou melhor dizendo, você veio numa nave, sim. Você veio numa nave denominada útero, aquática, impregnada de vibrações superiores do amor, dos espíritos amorosos e generosos, porque Deus é infinito amor para com todos, não tem julgamento que já fizemos. Envolvido com esses espíritos que te ajudaram a reencarnar exatamente através. Então, esses espíritos, pai e mãe, que te concederam o seu corpo físico, é o suficiente. O restante é contigo. Porque, meus amados, eu dizia a eles, o que vocês estão reclamando, eu não sei. Aí me lembrando do nosso benfeitor e orientador, Haroldo Dutra Dias, quando ele fez a seguinte comparação. Meu irmão, teu pai e tua mãe já te concedeu um diamante de 1 tonelada lapidado, que é o seu corpo físico. E aí você está reclamando de migalhas de pão que ele não está te concedendo? Que cada um na sua intimidade agora busque trazer esse campo vibratório energético do amor, desses espíritos que por um instante sequer se encontraram, para te conceder tudo o que você precisava, nascer de novo para ver o reino de Deus, para caminhar para a luz. Então não interessa, desculpa assim, o que eles fizeram daí 1 mês, daí 1 ano, daí 10 anos. Não cabe a nós esse julgamento das suas ações. Porque eles me deram o que eu mais precisava, um diamante de 1.000 toneladas lapidado, que é meu corpo onde eu vou manifestar o meu processo de caminhada. Então, amados, honrar é sentir na nossa intimidade esses espíritos que nos concedeu a oportunidade de reencarnar. Vamos entender uma coisa, você acha que nós, quando fizemos o nosso projeto encarnatório, os espíritos que nos ajudaram, nós fizemos o nosso projeto encarnatório para vir aqui errar? Para vir aqui fazer errado? Nós fizemos o nosso projeto encarnatório para vir aqui acertar, meu pai também. Mas as suas fragilidades, os seus sentimentos inferiores, talvez não permitiu que ele conseguisse. Inclusive, no Evangelho aqui tem essa colocação. Porque aí essas pessoas ficavam falando, não, mas me abandonou, não cuida de mim, me maltrata. Aí, mais uma vez, Jesus, Kardec, e esses espíritos bondosos vêm à nossa ajuda. Alguns pais, é certo, descuram de seus deveres e não são para os filhos o que deveriam ser. Mas a Deus é que compete puni-los e não seus filhos. Não compete seus filhos a censurá-los, porque talvez hajam merecido que aqueles fossem quais se mostram, ou seja, cada espírito ainda tem, pelas leis divinas de misericórdia e amor, os pais que precisam e que necessitam. Se a lei da caridade manda se pague o mal com o bem, se seja indulgente para com as imperfeições de outro, se não diga mal do próximo, se não lhe esqueçam e perdoam os agravos, se ame até os inimigos, quão maiores não hão de ser essas obrigações em se tratando de filhos para com os pais? Devem, pois, os filhos tomar como regra de conduta para com seus pais todos os preceitos de Jesus,
concernentes ao próximo e ter presente em todo o procedimento censurável com relação aos estranhos. Ainda mais censurável se torna relativamente aos pais. E o que talvez não passe de simples falta no primeiro caso, pode ser considerado um crime no segundo, porque aqui a falta de caridade se junta à ingratidão. Ou seja, os espíritos que me concederam, que se encontraram pela misericórdia e pelo amor divino, me concedeu a oportunidade do meu diamante. Eu já sou grato. Tenho que honrá-lo, ajudá-lo, servi-lo, amá-lo no limite das minhas forças. Porque Jesus não disse, você vai amar seu pai só se ele for bom, você vai amar sua mãe só se ela for boa. Porque, meus amados, como compreender na nossa intimidade? Qual foi, desculpando o termo assim, a trama em que aqueles que me precederam para depois me conceder o corpo? E hoje muitos aqui, nos seus planos encarnatórios, que vão conceder o corpus a alguém. Como é que vai transmitir aqueles que concederam, que virão através dos seus corpos, essa gratidão e essa honra ao pai e à mãe? Porque, segundo os orientadores lá do nosso hospital, do Abraço Fraterno, o maior sucesso como espírito divino é medido por quanto ele consegue, na intimidade do lar, dos laços consanguíneos, transformar os desafetos, as dificuldades, em processos de amor, de bondade e de compreensão. Esse é o maior sucesso do espírito. O espírito divino aqui reencarnado, que honra o pai e a mãe, que assiste, que os ama. Porque o honrar aqui, porque muitas vezes são espíritos que têm extremadas dificuldades. E no esquecimento da oportunidade da reencarnação, não lembra, mas traz as aversões recíprocas de dificuldade. Mas o espírito que vence isso por amor, trazendo essa estruturação divina que Jesus nos trouxe, de honrar o pai e a mãe, a hora que deixa o corpo físico, tem sucesso e paz na intimidade, porque realizou o trabalho de regeneração no coração. Meus amados, então, como acolher, como agasalhar os espíritos que nos seus processos encarnatórios aqui tenham sua mãe como é, tenham seu pai como é. Porque o que nós precisamos mesmo de verdade é ter o diamante de 1 tonelada brilhante, o nosso corpo físico. E aí, trazendo alguns esclarecimentos em relação a isso, acredito que até todos vocês conheçam, porque até a história de eu falo assim, de um benfeitor e orientador encarnado, eu peço licença aqui para contar a história dele, então não vou contar, depois direi quem é, para nos ajudar a compreensão da necessidade que nós temos de entender que esse caminho de quem vem primeiro e quem vai dar oportunidade para o outro é divino demais. É mais ou menos, a história é mais ou menos o seguinte, curta e simples, vou até simplificar. Lá por volta de 1970, lá do Vale do Jequitinhonha, de um local de Minas Gerais, de tremenda dificuldade e necessidades materiais, ou seja, chegava ao limite, às vezes até de necessidades de alimentação, de passar fome. Saiu uma moça que já tinha na família dela uma tia que tinha vindo para a capital trabalhar. Então saiu de lá mais ou menos em 1970, uma moça e veio ficar com a tia e foi trabalhar numa casa como empregada doméstica. Uma moça que tinha os sonhos de aprender a escrever, porque era analfabeta, que tinha os sonhos de aprender a ler, que tinha os sonhos de, inclusive, fazer até um curso de psicologia. E veio trabalhar na casa de uma família bondosa, que o genitor daquela casa ao qual ela foi trabalhar como empregada doméstica era um funcionário público de alto escalão do Banco Central do Brasil, lá em Belo Horizonte, e que tinha um poder aquisitivo relativamente muito bom
aquele nível de oportunidade lá de 1970, como um funcionário público. E essa jovem trabalhava nessa casa, ao qual o casal tinha 3 filhos. E naquelas oportunidades, as pessoas que vinham trabalhar como empregada doméstica dormiam, passavam a viver na casa. E o que ocorreu? Essa jovem se envolveu com o filho mais novo do casal. E ela ficou grávida. Vocês imaginem, em 1970, uma família de tradição, uma família até bondosa, a dificuldade que foi em compreender, desculpa o termo, né, o escândalo que foi na família. O jovem caçula, promissor, com seus 19 anos, e a moça com 18 anos, e a moça fica grávida. Como lidar com o momento dessa oportunidade? Por ser uma família até bondosa, o que houve? Eles não mandaram ela embora, a empregada embora, mas tomou providências de mandar o filho estudar na Europa. Porque tinha recursos, condições de mandar o filho estudar na Europa. E aí a moça ficou lá, na casa, mas já numa extremada dificuldade, porque aquela relação, o alimento dela, a esperança dela, era aquela condição. E por ficar um clima extremamente difícil, porque vamos colocar nessas condições, né? Vamos estar lá nas condições deles. Ela teve que voltar lá para o Vale do Jequitinhonha. Com extremada dificuldade, por misericórdia e por amor divino, o filho veio a nascer. E esse filho desculpa até que eu fique emotivo, né? Haroldo Druta Dias. Essa é a história dele. Então, cabe ao julgamento a esse pai, a essa mãe, a essa avó, a essas pessoas, o que ele precisava mesmo? Então, Haroldo Druta Dias, você que é um espírito bondoso, amoroso, orientador, um benfeitor encarnado nosso, desculpa, que talvez todo mundo conheça, mas eu contei aqui também a sua história. Mostrando para que cada um que se conscientize que já tem o que precisa. Claro, nenhum pai fez projeto encarnatório para maltratar. Nenhuma mãe fez projeto reencarnatório para abandonar. Mas as imperfeições, as dificuldades, os estímulos das fraquezas que nós carregamos nos levam a essas dificuldades. Mas que cada um no seu coração, que está ligado conosco agora, apoiado nesse amor divino, busque na sua intimidade ter essa gratidão, ter esse amor, ter essa honra por esses espíritos terem encontrado um dia, um segundo, e conceder-lhe o diamante do corpo físico. Meus amados, perdoe-me que posso até contar um pouquinho da minha história, da minha compreensão em relação a isso. Por quê? Porque o amor e a gratidão para com o pai e com a mãe, a honra, é a estruturação do sucesso nosso como espírito. E eu vou contar então, porque eu tive, além desses espíritos ter se encontrado e me dado a oportunidade desse diamante que eu tenho, que é o que manifesta o Espírito Divino que eu sou, eu ainda recebi extremado afeto, carinho, amor e ensinamento. Mas vejam bem, desculpa se às vezes eu conto de mim, porque a única coisa que eu sei é o que acontece comigo de verdade. E qual que é o sentimento que eu tenho para esses espíritos? Que aqui, hoje, os dois já voltaram para o mundo espiritual, né? Mas continuam me assistindo pelos fios do pensamento e do amor que eu sinto constantemente o apoio deles na minha vida. Não interrompeu ele ser deixado o corpo físico. Mas qual foi as circunstâncias da encarnação desse espírito? Juscelino, que tem esse nome e essa personalidade agora.
Rapidamente, é mais ou menos o seguinte, inclusive eu tenho muitos familiares assistindo conosco aí, que além de ser ligado pelos fios do meu pensamento e do meu amor, está ligado pela tecnologia comigo, né? E pode dar testemunho também. O que acontece? A minha família é uma família numerosa. Se eu até já contei isso para alguém, desculpa que às vezes eu repito, me perdoe. Mas então, minha família é uma família numerosa de muitos irmãos. E meu pai e minha mãe são mineiros da cidade de Araxá. E meu pai, pelo seu esforço e trabalho, ele conseguiu lá até mais ou menos 1950, porque meu pai era de 1906, fazer um grande trabalho e ter grande poder aquisitivo lá em Araxá. E uma vez veio passear no estado de São Paulo, ficou encantado e mudou de Minas para o estado de São Paulo. E nesse processo de mudança houve uma grande dificuldade e houve um descontrole dos recursos materiais, em que de várias fazendas que ele tinha lá no município de Araxá, o revés dos recursos materiais foi tamanho. E nós já estávamos lá já com 12, ele já tinha 12 filhos, né? Minha mãe já estava na 14ª ou 15ª gravidez e perdeu todos os recursos. E ele entrou, e eu ainda não estava reencarnado. E ele entrou em profunda dificuldade. E toda a família entrou em profunda dificuldade. E aí, então, vieram de Araxá para o município de Miguelópolis, e quando ocorreu todo esse descontrole, eles vieram para a cidade de São Joaquim da Barra. Então, de todo um poderio de fazendas e de recursos, conseguiram alugar uma casa popular, chamava na época, essas casas de BNH. Mas Deus, na sua infinita misericórdia, sempre coloca espíritos bons a ajudar. E naquela oportunidade, o meu irmão, o próximo mais velho que eu, que havia nascido lá em Miguelópolis, nesse processo de transtornos e dificuldades, ainda não tinha sido crismado. E minha família é extremamente católica, apostólica, romana. E quando retornou, então, para São Joaquim da Barra, ele conheceu um corretor, um casal de espíritos bondosos e amorados, Adolfinho e Dona Petronilha, que crismou esse meu irmão mais velho que eu. E teve para com meu pai e com a minha mãe extremada paixão, compaixão e piedade. Porque viu aquela família numerosa, um no colo, um com 1 ano, um com 3 anos, um com 5 anos, um com 7 anos, e naquela extremada dificuldade de recursos, até de materiais para comer. E esses espíritos, então, esse casal passou a ajudar, ele foi o corretor. E nessas dificuldades imensas, meu pai passou a ter extremada dor de cabeça. Pensava que talvez estivesse ocorrendo devido ao abalo energético das dificuldades que estavam passando. Mas não era só isso. Ele estava com um tumor e o olho dele começou a estufar para fora. Ele estava com um tumor dentro do cérebro. E naquela oportunidade, em São Joaquim da Barra, não tinha recurso. E esse corretor, chamado Adolfinho, colocou meu pai no carro, levou ele para Campinas, fez cirurgia, ficou 40 dias lá com ele. E porque não tinha ninguém, porque quando minha família veio de Araxá para São Joaquim da Barra, todo o amparo familiar havia ficado lá. Não tinha uma pessoa que a minha família conhecia. E aquela enumerada de crianças e de irmãos. E eu ainda aguardando a oportunidade divina desse meu diamante. E entre todas essas dificuldades, entre todo esse processo complexo, então, para meu pai e para minha mãe, o último filho que tinha nascido era o que tinha nascido lá em Miguelópolis, porque minha mãe já estava com seus 47 anos para 48 e já estava entrando, então, na menopausa. Mas mesmo assim, meu pai, que tinha ficado internado no hospital, que estava convalescente, e o olho dele ficou muito menorzinho, o olho dele já não abria mais, não tinha mais nenhum atrativo fisiológico. A minha mãe, com seu corpo também de mais de 15 gravidez, mas por amor, em um momento se amaram. E me deu a oportunidade bendita
de um óvulo de um espermatozoide que eu pudesse formar. Me deu a base, o gêmen desse diamante, que é o meu corpo físico. Mesmo dentro dessas circunstâncias extremamente difíceis para a vida desses espíritos, como ainda ter forças para se amarem, para que eu pudesse nascer de novo. Como não honrar e ter gratidão? Mas já era o suficiente isso, mas não, eles fizeram muito mais. Porque, além de tudo, olha o que ocorreu. E esse casal de corretores que era amigo, tinha muita compaixão e nos visitava, minha mãe e meu pai, sempre. E um dia minha mãe comentou que estava descontrolada com seus processos de menstruação. E aí essa comadre falou: Ô, comadre, talvez seja porque você está na menopausa. Toma alguns remédios. Então, às vezes as pessoas davam remédio um para o outro por bondade. Minha mãe tomou os remédios, mas continuava com sintomas meio diferentes. E aí, então, esse casal amigo, padrinhos do meu irmão mais velho, falou que ela deveria ir ao médico. E arrumou um médico. E minha mãe e meu pai, então, foram lá consultar. Porque talvez deveria ter que fazer algum tratamento, né, para menopausa. Quando o médico examinou meu pai, examinou minha mãe, e falou para minha mãe que ela estava grávida. E era eu. E a misericórdia divina e o amor divino inspirou esses espíritos em seus corações amorosos. E diante das circunstâncias de já ter 15 filhos, de já estar com 48 anos e ter tomado remédios, hormônios, o médico sugeriu então que deveria abortar. E que seria fácil, ela tomaria um remédio, se qualquer coisa não saísse, ele fazia uma limpeza. O misericórdia e amor desses espíritos, eles saíram do consultório e meu pai, com seu coração generoso e amoroso, e a minha mãe, meu pai disse para ela: Sebastiana, filho é coisa de Deus. Se mais esse está vindo, mesmo que ele venha então cheio de problemas e dificuldades, como o médico falou que é possível que isso ocorra, mas isso é de Deus, então ele virá, do jeito que ele for. Então imagine, meus irmãos, como não ter para com esses espíritos essa honra, essa gratidão e esse amor? E a misericórdia divina, né? Por isso é que nós estamos aqui hoje falando, através desses recursos todos. Então, e eu, por misericórdia e amor, esses espíritos me concederam, então, minha mãe emprestou essa nave, que era o seu útero, que já tinha gerado e dado oportunidade para dezenas, concedeu para mim também a oportunidade. E me amaram e me amam da mesma forma. Os seus fios de amor que alimentam o meu coração. Então, como falar de honrar o nosso pai, a nossa mãe, se nós não sentimos em nossos corações essas oportunidades? E meu pai, nas suas necessidades de espírito divino, deixou o corpo físico, retornou à parte espiritual logo. Eu estava apenas com 13 anos, em 1973. Mas aí eu ia fazer algum questionamento, porque meu pai não me sustentou, não me alimentou até o dia que eu tivesse 18. Mas eu tive a misericórdia divina de ter irmãos mais velhos, ao qual eu tenho extremada gratidão como pai e mãe, porque sempre cuidaram de mim com extremado amor. Inclusive, me mimaram até demais, que todos que me conhecem sabem dessa minha necessidade que eu tenho de abraçar, porque eu era abraçado demais por esses meus irmãos mais velhos, e que até hoje cuidam de mim, com todos os recursos que estão disponíveis. Oh, meus irmãos, honrar a vosso pai e a vossa mãe.
Não interessa o que eles fizeram depois de ter te dado a oportunidade do corpo. Assim como disse o nosso benfeitor, né? Encarnado Haroldo do outro dia, eu só precisava nascer, ué, né? Eu só precisava ter o corpo. Nosso item 4 do nosso evangelho: ninguém verá o reino divino se não nascer de novo. Então, meus amados, que a cada um na intimidade do seu coração busque recursos, rogue a Jesus, que se ainda entre pai, irmãos e irmãos, na determinação de quem seria pai, quem seria filho, nessa oportunidade que nós estamos agora, rogue a Jesus que ajude, porque às vezes, e com certeza muitas das vezes, são espíritos que nós ainda temos dificuldade devido às ocorrências milenares das rastreiras das nossas encarnações, mas que com essa conscientização de agora possam trazer recursos íntimos. Que Jesus, nessa manhã de hoje, que alimenta os nossos corações, possam nos ajudar a nós amá-los assim como eles são. A nós termos, em primeiro lugar, a cada manhã, na intimidade dos nossos corações, esse reconhecimento de que nós temos o nosso diamante. Um diamante de 1.000 toneladas, já lapidado, que é o nosso corpo físico, para nós manifestarmos esse nosso caminho em direção à luz. Me perdoem, talvez de algo, de alguma coisa que eu falei, de alguma colocação, por ter falado de mim mesmo. Mas está chegando o final do nosso encontro de hoje, do estudo do nosso manual da vida. De mais esse domingo, mais essa manhã. Rogando sempre a Jesus, aos seus mensageiros de luz, a equipe do diretor espiritual da Colônia da Esperança, o nosso professor Eurípides, ao qual, não sei se todos nós, ou a maioria de nós, elaboramos o nosso projeto encarnatório na sua escola, na sua colônia da esperança, onde a determinação de quem veio primeiro e quem virá após nós são delineados por esses espíritos de extremado amor, que nos concedeu o Pai que necessitamos, a Mãe que necessitamos e que precisamos. Que essa equipe de espíritos bondosos e amorosos, que vela por nós, que cuida de nós com extremado amor, que nos inspiram, mas deixam que nós tenhamos o livre-arbítrio de escolher e decidir o que desejamos, que nos ajude a clarear esse Espírito Divino que somos, e que ajude-nos a cumprir essa lei de honrar nosso Pai e a nossa Mãe, que sejam eles encarnados ou desencarnados, que sejam eles com as qualidades ou com defeitos que tiverem, que consigamos sobrepor a todas as nossas dificuldades, talvez, com esses relacionamentos, e colocando-nos como espíritos divinos em caminhada e regeneração. Ó, professor Eurípides, magnânimo benfeitor, equipe generosa, amorosa e bondosa, mesmo que ínfimo ainda as nossas vibrações de amor, desejamos tanto que cheguem aos vossos corações. Esse agradecimento, essa gratidão, reconhecimento pela oportunidade divina que nos encontramos.
por nascermos onde nascemos, por termos o Pai que temos, por estarmos em contato com o Consolador prometido por Jesus e por sermos amparados e assistidos por essa colônia de amor e de esperança. Que os benfeitores amigos possam dar os seus passos energéticos, magnéticos de amor a todos os corações interligados conosco pela tecnologia e pelo fio dos nossos pensamentos. Possam magnetizar os copos de água a quem colocou para os remédios. Enfim, a gratidão, a imensa alegria, o júbilo de estar onde estamos, com quem estamos, nas condições que estamos. E mais uma vez, o meu muito obrigado, alegria, gratidão, o amor que recebo de todos esses corações. Que todos nós tenhamos uma ótima semana, de muito amor, dedicação, paciência incessante e muito trabalho. E até o próximo domingo aqui no mesmo horário, a partir das 9h30 até às 11 horas. Se assim for a vontade de Deus nosso Pai. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. E seja feita a vossa vontade, Pai, aqui na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia, dai-nos no de hoje, Senhor. Perdoa, Pai, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Seja, ó Senhor Jesus. Mais uma vez, muito obrigado, alegria e gratidão. Um ótimo domingo a todos. Perdoe-me das minhas imperfeições, das minhas falhas. Receba, mesmo que isso ainda, o meu abraço apertado, com muito amor.